Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam, deixa o like, né, para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre liberdade e destino. O que você acha que é liberdade? O que é destino? E para estar falando um pouco sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Vera Von Soter. A Vera, que é terapeuta espiritual e também agora escritora. Vera, gratidão por você estar aqui, né? Novamente no Natcast. A Vera já veio aqui. Para quem ainda não assistiu, vão lá, procure nosso vídeo que a gente falou sobre vidas passadas. E hoje a gente vai falar aqui, né? De liberdade, de destino. Então, Vera, gratidão por você estar aqui novamente no Natcast. Ah, obrigada. Me sinto já em casa aqui com você, Nath. Ai, que bom. Por que que hoje a gente escolheu esse tema, né? De falar sobre liberdade, livre-arbítrio, né? Ambos são a mesmo significado aí. E destino. E para a gente iniciar, Vera, fale um pouquinho para nós o que é, né, o livre-arbítrio. Então, eu considero esse tema polêmico, viu? Porque o livre-arbítrio tem a ver com a escolha. Então, você tem a liberdade de ter a escolha na sua vida, né? De escolher Sim. o seu caminho, de escolher o seu parceiro, de escolher o seu trabalho, né? Isto é a liberdade. Ou o livre-arbítrio, né? O poder da escolha. Você arbitriar em cima da escolha, né? Da sua liberdade. E se você for olhar na humanidade, a humanidade sempre perseguiu a liberdade. Então a gente tem inúmeras revoluções, Revolução Francesa, a Revolução Russa, você pega o renascentismo, o iluminismo, eram caminhos que a humanidade tentou acessar para mudar a sua história, né? A abolição da escravatura, né? Então são atos, né, que aconteceram e que a humanidade perseguiu estar livre, o livre pensar, o governo livre, sair do autoritarismo, sair da escravatura, e realmente a humanidade conseguiu muita coisa. Então, se você olha para trás, né, você pega. Principalmente, eu acho essa questão da escravidão, né, Vera? Você nascia escravo, você morria escravo. Você não tinha opção, né? E até 100 anos, 150 anos atrás, se você era filha de uma costureira, você ia ser costureira. A mulher não tinha opção, ela era mãe e dona de casa e tinha que casar, né? Porque mulher que não casasse, né? Ou seja, a gente não tinha opção, né? Dependendo de onde você nascia, você tinha que vivenciar aquilo, né? Então essas revoluções todas nos libertaram, sim, né? Só que nós continuamos achando, bom, hoje eu sou livre, então eu posso escolher o que eu quiser na minha vida. E aí eu vejo as pessoas chegando no meu consultório e reclamando: puxa, parece que eu não saio do lugar, eu tento isso, não funciona, eu fiz uma faculdade, não consigo arrumar emprego. Casei, é a quarta vez que eu caso e a quarta vez a minha mulher me trai, né? Então as pessoas têm uma ilusão de que são livres. E na realidade, ao meu ver, não são. Ô Vera, então você acha no seu ponto de vista, né, que você comentou, que as pessoas não são livres?
Pois é, por isso que eu digo que é polêmico. E eu considero essa questão quase mais polêmica do que a questão da existência de memórias de vidas passadas. E eu vou te dizer por quê. Existe um neurocientista e biólogo americano chamado Robert Sapolsky. Ele é um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele lançou recentemente um livro falando sobre essa questão. E ele prova que nós não temos livre-arbítrio, que nós somos a somatória do que veio antes de nós. Tá dando um bug, né? Dá um bug na nossa Pois cabeça. é. Mas porque, então, assim, você, no seu ponto de vista, né? A gente vê, então, um pouco da nossa vida passada, que a gente fala, será que na outra vida eu fui uma pessoa ruim, eu vou pagar nessa vida? A gente fica se perguntando. Claro. E daí vem aquela questão das memórias, né? Que a gente falou no outro podcast de vidas passadas. Então, você acha que as pessoas trazem um pouco disso? Como que é? Porque, assim, tá, eu não tenho a liberdade de escolher se eu posso ser diferente, igual a gente falou da questão da escravidão. Mudou muita, muita, muita coisa. E hoje a gente vê que a gente tem essa questão, eu acho que da voz, de ter autoridade em falar do que a gente quer, do que a gente não quer. Então, você acha que a população não tá liberta, não tá livre? Então, eu cheguei à conclusão que esse neurocientista americano tem razão. Só que ele é biólogo. Então, ele diz, se nós descendemos desta linhagem, a gente traz todo o comportamento, toda a vida comportamental desta linhagem. Né? Então, por isso que ele diz, nós não temos livre-arbítrio, nós somos a somatória do que veio antes de nós. E eu cheguei à mesma conclusão, mas de outra forma. Cheguei nisso por um outro caminho, que é o caminho das memórias de vidas passadas, porque eu trabalho com isso. Então, há 25 anos, eu vejo diariamente no meu consultório histórias e mais histórias de pessoas que trazem doenças, desarmonias, bloqueios, interferências em suas vidas, né? E a causa, quando a gente acessa uma memória de vida passada, está lá. No passado. No passado. E eu vou te contar uma historinha. Você sabe que eu gosto de contar minhas histórias? Pode contar. Então, há uns anos atrás, veio no meu consultório um rapaz, ele tinha uns 25 anos. Um rapaz lindo, bonito, alto. Era um rapaz que tinha estudado em super escolas, tinha se formado, estava trabalhando. O tipo de cara que as meninas, assim, correm atrás. Tá? E ele era esportista, fazia, imagina, esqui aquático, né? Era, assim, lindo. Aí, um belo dia, começou uma doença, do nada, chamada artrite reumatoide. E ele tinha tantas dores nas juntas, inclusive nos joelhos, que ele teve que parar de fazer qualquer esporte, inclusive o esqui aquático. E as dores eram dilacerantes. Ele então fez tratamentos, mudou a alimentação, melhorou um pouco, mas não resolveu. A mãe, que me conhecia o meu trabalho, mandou ele para o meu consultório. Ele sentou na minha frente com uma cara tipo, lá vem essa mulher falar de vidas passadas. E o fato é que nós trabalhamos durante alguns meses e ele foi melhorando, melhorando, melhorando. E um belo dia, porque como eu, nas leituras do inconsciente, eu acesso o inconsciente individual da pessoa e eu abro o campo e eu perguntei o que precisamos fazer agora. E pediu para fazer o que eu chamo de constelação espiritual, que está baseada na familiar, mas eu trabalho de outra forma, até porque eu trabalho para uma comissão espiritual, né? E você não sabe a história que apareceu. Eu comecei a colocar os antepassados
desse rapaz, era por parte de pai, e eu comecei a ir para trás, ir para trás, ir para trás. Cheguei numa Você faz época. tipo uma árvore genealógica, né? Mas eu coloco no chão, Sim. né? Então eu fui colocando ele, fui colocando os antepassados, e começa a me puxar para trás e puxar para trás. E uma hora parou. Eu falei, puxa, aqui tem uma história. E aí eu vejo que nem uma tela. Sim. E eu vi a seguinte história. Era um comerciante rico, da época, devia ser século XVII, tá? Ou seja, 1600 alguma coisa, talvez 1500 alguma coisa. E era no norte da Itália, e eu vi esse homem barrigudo, já cinquentão, né? Viúvo. E aí, um comerciante, colega dele, deu a filha em casamento, que era uma menina que tinha 20 anos de idade. Você imagina a alegria dessa menina de 20 anos de idade se casando com um cinquentão amigo do pai, né? Então ela não estava nem um pouco feliz. Se casou. E ela fazia de tudo para não ter que transar com ele, né? Porque ela não queria ele. Sim. E aí, toda vez que ela não escapava e transava, ela ia para um convento. Eu vi todas essas cenas. Ela chegava no convento e virava para uma freira que entendia de ervas e pedia uma erva, né? Porque ela não queria engravidar. E ela fez isso durante um bom tempo. Só que um belo dia ela teve uma ideia. Ela pensou, puxa, de repente eu posso dar alguma coisa para ele, né? E ela virou para freira e disse, olha, nós estamos com uma infestação de ratos lá em casa. Você não quer me dar um veneno, alguma erva? Pra Né? matar os E bichinhos. ela pegou essa erva e a freira disse, cuidado, porque é venenoso, pode matar uma pessoa. Ah, não se preocupe. Levou a erva e começou a dar aos pouquinhos para o marido. E o marido começou a ficar doente. E começou a ficar doente. E começou a ficar doente. E demorou, eu chequei isso, demorou 7 anos. Eu ouvi deitado numa cama com muitas dores. Onde? Nas juntas. Aquela doença que aquele menino que vem no meu consultório estava tendo. Eram as mesmas dores. No final, ele morreu. E ficou claro para mim que esse menino, 400 anos depois, 300 anos depois, estava vivenciando, recebeu via DNA dele, uma história familiar de uma doença. Só que assim, olha que interessante, esse menino lindo, que tinha um monte de meninas atrás dele, nunca tinha tido uma namorada fixa. Ele não fazia vínculo. Olha que interessante. E aí, quando eu tinha aberto o campo dele, veio a informação que a questão dele não ter namorada tinha conexão com a doença. E eu não entendi por quê. Por quê? É que na hora, é tipo quando a gente faz uma constelação familiar, né, Vera? Quando você abre o campo, abre muitas coisas, né? Você vai, vamos supor, Nath, mas o que é constelação? Você vai, alguma coisa que hoje te incomoda. E aí a gente abre para olhar. Às vezes é alguma situação que você, por que que eu sempre tô repetindo um padrão? Né? Para quem tem consciência, você consegue analisar, começar a analisar. Poxa, tá, vamos supor, você falou aí do rapaz que não ficava num relacionamento, não tinha vínculo. Às vezes veio da mãe, às vezes não foi da mãe, foi da avó. Então, quando a gente abre na constelação familiar, que é um pouco diferente do seu trabalho, né, Vera? A gente abre essa questão de olhar para a família, não só para você, tá? Qual é a sua história hoje, mas qual foi a da sua mãe? Qual foi a do seu pai? Se você pode hoje, né,
saber um pouco da história dos seus avós, que às vezes é muito difícil. Eu, quando comecei na questão do meu autoconhecimento, eu comecei a estudar a minha família. Claro. E aí foi onde eu descobri vários padrões, que a gente sempre ainda, eu falo, né, Bert Helling, com 90, acho que 93 anos, fala, até hoje eu faço autoconhecimento e trabalho a minha mãe. Quem somos nós, né? Que acho assim, poxa, só vivi 28 anos, mas tem muita coisa para se trabalhar. Só que às vezes, na hora, como você falou, não entendi. E até às vezes, quando a gente faz uma constelação ou quando a gente passa numa terapia, a gente fala, poxa, mas eu não tô entendendo isso no momento. Só que depois começa a abrir, né, Vera? Parece que vai tudo se conectando. E aí entra, às vezes, vai até muito anos luz lá atrás, né? Que é o que você tá falando, que abre esses campos. E no caso desse menino, para mim, naquele instante, chegou a informação clara. Esse menino herdou, via DNA, essa história, mas herdou a desconfiança para com a companheira. Porque esse senhor foi envenenado pela esposa. Então veio junto com a doença essa desconfiança e dificuldade de confiar numa companheira. Veio junto para esse menino. E aí você acha que isso é um destino da pessoa? Não é destino. No caso, ele herdou essa questão. Só que ele, como alma, e aí eu falo das memórias de vidas passadas, que não são as memórias ancestrais, elas são duas coisas diferentes que, na verdade, se linkam. Tá? As memórias de vidas passadas, a gente traz como alma. E aí, essas memórias se linkam com as memórias, ou seja, que existe do campo familiar. Mas aí, ô Vera, tá. Aí a pessoa, o rapaz, né, que tava com você, ele não falou assim, tá, mas eu não tive nada a ver com lá atrás e hoje eu tô trazendo tá linkado, né? Porque a gente fica se perguntando, poxa, tipo, poxa, eu não vivi na época, ou vivi, não sei, e eu tô trazendo algo que não é meu, que é, né, de questão familiar. Pra quê? Pra resolver? Seria pra pessoa, tipo, tá, não consegui resolver, a pessoa não resolveu lá na época, vai passando de geração em geração até ela, tipo, quebrar ali, porque a gente fala um pouco disso, né? Eu falo assim, de quebrar os padrões, de mudar e de se autoconhecer. Você acha também que vem muito dessa questão da pessoa mudar a realidade? Ou não, ela tem que passar por aquilo? Eu não gosto dessa frase, tem que passar, né? Parece uma coisa meio de castigo, né? Sim, Parece, né? sim. E na realidade, eu não. Eu gosto de usar as leis da física. Né? A cada ação existe uma reação. Então, assim, é consequência, né? Então, por exemplo, há anos atrás eu estava em Lisboa numa feira, na Feira do Bem-Estar. E eu fazia parte da delegação dos terapeutas integrativos do Brasil. Eu estava naquele stand e falando um pouco do meu trabalho e sentavam pessoas à minha frente que nunca tinham me visto Sim. e queriam fazer uma consulta com relação à vida passada. Tá? E eu me lembro que sentou-se uma senhora à minha frente e disse: Olha, eu tenho um problema de vista, eu tenho mácula, eu tenho. Na minha família é muito comum ter essas doenças de vista, eu estou perdendo a visão. Né? Falei um pouco da questão familiar, entramos um pouco nisso. E ela foi embora e se sentou à minha frente a filha dela. A filha dela tinha uns 30 anos de idade. Só que a filha não tinha mácula. Ela tinha uma doença de vista terrível, que estava com 30 anos realmente ficando cega e sem opção. Diferente das pessoas da família dela, que todas tinham problemas com a vista, né? Mas que tinha opções, tinha operação, tinha óculos, tinha etc.
ela pediu para verificar de onde vinha isso. E assim, na hora que eu abri a tela dela, foi imediatamente uma vida passada. E o Sim. que eu vi? Eu vi uma guerra que aconteceu na Europa, que era a Guerra dos 30 Anos, em 1630 mais ou menos, que devastou a Europa, né? Porque 30 anos, guerra, você imagina, né? E eu vi um campo de batalha, já depois, ou seja, ao término da batalha, um monte de corpos jogados no chão, muitos, a maior parte mortos, muitos semi-vivos, né? Era um dia cinza, estava chuviscando, e eu via os soldados que tinham sobrevivido indo de corpo em corpo para tirar os pertencentes. A gente já viu isso em filmes, né? Então, tirar Sim. se tinha uma luva, se tinha um sapato, uma bota, um casaco, ia tirando. Eu vi o personagem dessa moça sentada à minha frente, era um soldado, meio vestido em farrapos, né? Com uma lança. E a diversão dele era ir de corpo em corpo furar os olhos. Caramba. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer para essa moça? Né? E veio a informação muito clara que esta era a causa da doença dela nos olhos. Por conta disso na vida passada. Ela não tem a menor consciência disso. E ela acha que ela é uma pessoa livre, que ela nasceu, né? No mundo, na época da liberdade, Na né? época da liberdade, né? Eu posso escolher e de repente aparece uma doença dessas que ela não tem o menor controle, que ela não sabe de onde vem, né? E não é uma questão de castigo, é uma questão de consequência. Eu não vejo como castigo, né? É uma consequência. Então, ela não era minha cliente, Nath. Então, Sim. assim, eu não era alguém que se trabalhava já há um tempo, que a gente está trabalhando uma série de questões. É porque eu acho, assim, tem algumas coisas que hoje você tem que trabalhar bastante para você se aprofundar. Porque senão você fica ali bitolado, que é tanta informação que você fala, meu Deus do céu. É verdade. Será que daí a gente fica naquilo? Será que isso é verdade? O que que é verdade? O que que não é? O que que aconteceu? Porque começa a vir muitos fatos, né, Vera? Igual, né, na constelação também, às vezes abre muito essa questão de passado, de antepassados muito antigos. Então aí a gente fala, poxa, tá, mas eu tô aqui hoje pra resolver, pra mudar isso. Então aí você fala assim, no seu ponto de vista, o que que é o destino? A gente já tem, assim, um destino pré-determinado? Tipo, a Nath nasceu. O destino da Nath é ser apresentadora. Você acha que a gente tem isso? Um destino já pré-determinado que vai acontecer na nossa vida? Ou o que que é, né? O destino. Destino, uma boa pergunta. Olha, se você pergunta para uma mãe que tem 4 filhos, podem até ser gêmeos, eles são iguais? Não. A mãe vai dizer não. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um talento, cada um tem uma dificuldade. Então a gente traz, né? Então você é uma pessoa comunicativa, né? Provavelmente a tua irmã não é, Não, minha irmã não é tá comunicativa, vendo? não gosta de pessoas, Uhum. não gosta de aparecer, não Ah, gosta de gravar, nada. então olha você. É tudo Sim, isso, tudo né? Então diferente. assim, as pessoas, nós trazemos talentos, trazemos dificuldades, né? Aquele menino que esses dias eu vi no Instagram, né? Um menino de 4 anos tocando piano. Eu falei, o Sim, que é isso? Ele traz isso, né? São memórias que a gente traz como alma, né? Então, essas memórias já vão nos levando por um caminho. Então, se você é comunicativa, falante, gosta de aparecer, obviamente, né? Você não vai escolher uma profissão, por exemplo, de trabalhar dentro de um laboratório no microscópio olhando as bactérias, sim, né? Você vai automaticamente sendo
levada para um tipo de profissão onde você aparece, onde você fala com as pessoas, né? Então, a gente traz questões, memórias que nos levam Ao a... nosso destino Sim. a seguir. o- Mas, eu mas não, assim, tem isso, né? Eu acho assim, muito essa questão. Porque quando teve uma determinada época, né? Eu falo assim, a questão de você se decidir o que você vai querer de profissão, né? Aí, adolescência, adulto. A minha família queria que eu fosse totalmente. Tá, você tem que fazer administração, tenho formação de administração também, mas você tem que prestar um concurso. Eu não quero. Só que eu já vejo que algumas pessoas, né, que às vezes na época não tem consciência, não sei dizer se é só consciência ou se também às vezes ali é levado, né? Eu falo assim, que eu tenho algumas pessoas que eu conheço que falam assim: "Ah, eu estudei, vamos supor, direito, mas não era o que eu fiz. Eu fiz pela minha família e hoje tá aí trabalhando e não sente essa felicidade." Aí você me fala, isso é destino? Entendeu? Então eu acho que fica entre nesses dois. As pessoas que nasceram, que a gente vê aí, às vezes, criança desde pequenininho que já vai pro destino. Eu, durante tempo, né, trabalhei algumas coisas que eu não gostaria, mas foi por um tempo, falei, não, eu quero fazer isso e eu tomei a decisão, que daí tem, toda decisão tem as suas consequências. Né? Eu falo assim, às vezes, de não ter apoio, de falar, ah, você vai empreender, se é uma coisa difícil. Todo mundo da nossa família sempre foi carteira assinada ou concursado. Tá, mas eu não quero, né? Que daí a gente fala, né? Eu falo que eu sou a ovelha mística da família. Segui totalmente diferente. A maioria das pessoas da minha família, se você for olhar no âmbito hoje, né? Pai, mãe, avós, era assim, CLT, registrado, concurso, entendeu? E eu já totalmente mudei a minha rota. sim, mas assim, você tinha um caminho, né? Que a tua família estava, de certa maneira, te encaminhando, Sim, né? Esperando de você, né? E a maior parte das pessoas segue papéis e se esperam deles, né? Eles não têm consciência. Para a gente ganhar a consciência, e aí a gente volta para a liberdade, você tem que se trabalhar. Porque a gente é, sim, resultado daquilo que a gente trouxe. sim. Tanto de vidas passadas, como dos ancestrais, né? É, e aí, ter consciência nos leva a o livre-arbítrio. Não são as revoluções que nos levam. É você se trabalhar, você ganhar consciência, né? Sim, então você fala que hoje o que falta para as pessoas ter ali a sua liberdade, seu livre-arbítrio, é essa questão de se autoconhecer, do autoconhecimento? Sem dúvida. Né? Para você assumir a sua vida, as rédeas da sua vida realmente nas mãos, você tem que estar conectado consigo. E a maior parte das pessoas está no mental, está nas questões externas, né? Elas não se conectam consigo. Então eles vivem, né? O filho do advogado vai ser advogado, nem questiona, né? É que eu vejo muitas pessoas falar assim, ai, esse é o meu destino. Seu, vamos supor, igual você falou, meu pai é advogado, meu destino é ser advogado. Aí vai passando de geração em geração É, em geração e a pessoa não tem ali acho que essa questão do autoconhecimento, que às vezes ela nem sabe o que ela quer e o que ela gosta, né? sim, porque ela não tem conexão consigo, né? E a liberdade nada mais é que você viver o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida é consequência de você estar conectado consigo mesmo. O coração é, segundo a medicina chinesa, o coração é a casa do espírito. Eles chamam de Shen. Shen é a casa do espírito, né? Então, se o coração ele tem conexão direta com o teu espírito, e o teu espírito sabe o- de onde você vem, o que você trouxe de memória, o que você veio trabalhar e
Como você pode mudar? Porque na hora que você se conecta e você se libera, solta essas memórias do passado, as memórias ancestrais, você consegue estar livre. Enquanto você não soltar, Tipo, é uma você prisão, fica né? repetindo. Sim, É uma prisão. sim. De certa forma, é uma prisão. Então, é possível sim o livre-arbítrio, mas você tem que trabalhar isso conscientemente. Esses dias eu atendi, por exemplo, um grande empresário, né? E ele, um cara que a vida inteira ele trabalhou 40 anos, ele só trabalha, ele não viaja, ele não usufrui o dinheiro, ele só está trabalhando. Assim, já quase infartou 3 vezes e continua trabalhando. Eu falei, mas por que que ele trabalha tanto? Porque era o que se esperava dele desde criança. O pai exigia tanto dele e ele está preso até hoje nesse padrão de eu tenho que, eu tenho que. E É. ele não tem a menor consciência. Ele é livre? Não. Não, Eu acho que muitas pessoas não têm consciência, né, não tem, Vera? Não não tem. Eu tem. acho que você começa a ter uma consciência quando você tá lá, realmente, tá, eu tô no fundo do poço, eu quero sair disso, que foi quando eu comecei a busca, né, do autoconhecimento há 3 anos atrás. Ô, Vera, e assim, você olhando, assim, quais são os padrões que você percebe que são mais repetidos ali dentro dos seus atendimentos, que impede aí as pessoas hoje de estar, né, ter essa liberdade? Eu falo que até levar a vida com mais leveza. Pois é, aí tem vários. Por exemplo, uma das desarmonias, eu chamo, doenças, vai, que me mostram claramente isso, é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma desconexão de quem a gente é. A gente está por um fio mesmo. Eu sempre digo, o pessoal com síndrome de pânico está fora do corpo, né? Ela não está realmente conectada consigo. E aí isso afeta também a saúde mental, né? Essa a questão de desconexão. Vive em pânico, não consegue ter uma vida normal. E na realidade, assim, estão muito perdidos, né? Você falou do pânico, né? Você acha que as pessoas que sofrem ansiedade e depressão estão desconectadas de si? Absoluta certeza. Existe uma falta de conexão. É claro, porque se o coração tem conexão direta com o espírito, né? Se você não tem conexão com o seu coração fica triste. Isso é depressão, né? Então, assim, a depressão, claro, existem vários tipos de depressões, mas uma delas é claramente isso. O coração entristece. Sim. E o que que é o coração? É o eu. Né? Eu estava E às anos vezes atrás, você nem sabe o porquê que você tá não triste, né? sabe, mas no fundo é porque você tem um vazio aqui dentro. Sim. Você não sabe quem você é. Há anos atrás eu estava numa festa infantil e eu vi um menininho de 4 anos correndo, gritando eu. Eu olhei para o menino e disse, nossa, ele sabe quem é o eu, quem é ele. É aqui. Ninguém fala eu tô indo para casa. Ou eu. Todo mundo fala que é aqui, todo mundo sabe disso. Então, se você não tem conexão com aqui, você não tem conexão com o seu eu. Você acaba repetindo ao longo da vida histórias que se esperam de você, histórias que você traz a nível de vidas passadas como consequência e a nível de ancestralidade. E você não tem a menor consciência. Você foi atrás daquilo que fazia sentido para você, né? Sim. Não, eu não vou trabalhar, não vou fazer concurso público, porque Não faz sentido, não né? faz sentido para mim, né? Então você foi atrás, mas você buscou.
Você tomou uma decisão. Você estava num quarto escuro e pensou: nossa, eu preciso acender a luz. O que a gente faz quando está num quarto escuro e quer acender a luz? Você procura o interruptor. Você levanta. Ou você tateia um fósforo, um isqueiro, Sim. né? Então, existe uma decisão a ser tomada. Né? Então, você tomou uma decisão. Não, eu quero mudar. Eu não quero viver aquilo. E você começou a caminhar em direção ao livre-arbítrio. Ai, espero chegar no meu livre. É um caminho, viu? E é um caminho. É um processo, é um né? processo de uma vida inteira, na realidade. Eu falo assim, a gente sempre busca ali a questão de se melhorar, do autoconhecimento, de quebrar padrões, até de nós mesmos, de olhar para nós e falar, poxa, não sou essa pessoa que às vezes a gente pensa tanto que é, e tem muitas coisas que vai desconfigurando, né, Vera? Ô, Vera, hoje a gente vê a questão das redes sociais, né, do mundo digital. O que você diz sobre isso? Você acha que as pessoas, as redes sociais, ela pode aí interferir, né, na questão das escolhas das pessoas? Ainda mais que hoje a gente se compara muito, a gente olha, se compara, o vizinho, a grama tá melhor, né, do vizinho, né, que todo mundo usa isso. Como que eu faço para chegar nisso? Então, claro, a gente, né, tem pessoas que acabam ficando doentes por conta das redes sociais, a gente vê muito isso crescendo. E o que você fala nessa questão, né, nesse meio digital, das questão das escolhas? Isso hoje pode estar influenciando aí as pessoas que não têm consciência? Com certeza. Porque se você fica o tempo todo olhando para fora, né? Então você segue influenciadores, né? Para ficar repetindo. Ah, não, mas fulano falou isso. Ou ela se veste assim. Então, isso demonstra uma grande insegurança. Porque se você está conectado com você e eu olho, por exemplo, para uma influenciadora que está vestida assim e diz que a gente deve se comportar assim, se vestir assim, eu olho, se aquilo não tem a ver comigo, eu vou dizer, não, isso aí não combina comigo. Sim. Porque eu estou conectada comigo. Então, existe uma autoconfiança, né? As pessoas que estão conectadas consigo, elas têm uma segurança, né? Do caminho que elas andam, de quem elas são, do que eles vieram fazer aqui. E as pessoas que não escolheram o caminho de se encontrar ficam muito confusas com com o que está acontecendo hoje em dia no mundo digital, porque a gente recebe tantas informações. Aí chegam as pessoas no meu consultório e dizem assim: ai, eu não sei se eu faço, sei lá, faculdade de veterinária, de programadora ou de advogada. Aí você olha e fala, mas são três coisas tão diferentes, né? Então, assim, é tanta informação que a pessoa recebe que ela começa a não conseguir mais tomar decisões. Porque as decisões a gente consegue tomar partindo desse ponto dentro da gente que nos dá a certeza de estar fazendo a coisa certa para a gente. E não seguir os outros, imitar os outros. Isso só confunde. E leva, assim, muitos dos casos de angústia, ansiedade, tem a ver exatamente com isso, a ansiedade. Fica a mente falando o tempo todo, dia e noite, tá. Fica uma coisa até meio compulsiva, o pensar compulsivo. E é um ponto bem interessante que você falou dessa questão da gente. A gente não. Eu falo que eu, pelo menos, não paro de pensar. Toda hora eu tô pensando, né? Como que a gente consegue ter um discernimento
Porque a gente fala assim, tá? Tem o bom, pra não falar outro nome, né? E o mal, o bonzinho e o malzinho. Como que a gente consegue saber se aquele pensamento que eu tô tendo, se é bom ou se ele é ruim? Se é o certo ou se não é o certo? Como que a gente consegue identificar isso? Porque às vezes a gente pensa, tá, pensei isso é bom. A gente acha que é bom. E vai lá e, vamos supor, quebra a cara. E fala, poxa, mas eu seguir a minha intuição, o meu pensamento. Tem algo que a gente pode identificar se é certo ou não? Boa pergunta. Porque você falou dessa questão do pensamento e né, essa questão da ansiedade. A gente fica muito ali no futuro. E aí a gente esquece do presente, de viver aqui o hoje. E aí a gente fica com os pensamentos, né, a todo tempo. Principalmente, eu acho que São Paulo, né? São Paulo não para nunca aqui. E aí, como que a gente consegue ter esse discernimento? Essa voz que tá falando, né? Que a gente fala a vozinha. É o bom ou é o ruim? Quando a gente está no meio da confusão, né, é difícil realmente a gente chegar à conclusão qual é a voz certa, né? Então, eu sempre recomendo para as pessoas iniciarem um caminho de se encontrar, né? Para poder ter essa comunicação direta com seu eu. Só que isso é um processo, você mesmo falou. Então, eu sou muito a favor das pessoas fazerem psicoterapia, das pessoas fazerem meditação, das pessoas reservarem meia hora do seu tempo diariamente para, de repente, caminhar na natureza, mas não para ficar conversando com as amigas, entendeu? Para realmente prestar atenção, para as pessoas prestarem. Então, por exemplo, tem clientes meus que toda noite, antes de dormir, fazem, revivem o que eles passaram aquele dia e ficam pensando, puxa, isso eu não deveria ter falado, se eu tivesse assim falado de outra forma, eu teria aprendido uma outra coisa, para eles ganharem consciência. Você só sabe o que é certo para você quando aquilo faz sentido para você. Da mesma forma que você sabia que fazia sentido para você trabalhar com o que você trabalha hoje. Como faz sentido para mim trabalhar com o que eu trabalho hoje. Minha família era totalmente contra. Totalmente contra, né? E ainda tem, né, seus desafios. Sempre falo, né? Eu também ainda vivo os desafios. Que foi uma escolha, é desafiador, mas é aquilo, às vezes a gente tá quase desistindo, aí vem uma luz no fim do túnel que a gente fala, esse é o caminho, né? Porque até a nossa mente fica na questão, será que eu tô fazendo certo? Aí fica aqui, né? Mas se você fosse pro CLT, não seria melhor? Você ter uma segurança? Daí fica, eu falo que fica a guerra, né? Dos pensamentos. Que daí é a questão de você se autoconhecer, né, Vera? E se o caminho é o certo, e você está conectada com você, é muito interessante ver como os caminhos aparecem, as portas se abrem. Né? Os americanos chamam isso de the flow, né? Tudo flui. Né? Então, para você saber o que é certo, o que é errado para você, tem que reverberar aqui, tem que fazer sentido para você. Assim, o meu trabalho faz tanto sentido na minha vida que eu não me incomodo de trabalhar final de semana. Eu não me incomodo de trabalhar feriado, aliás, estou acostumada. Né? Porque isso faz sentido para mim. Provavelmente qualquer outro trabalho, se eu tivesse que trabalhar final de semana, eu odiaria. Né? Legal, Vera. Ô, Vera, e que dica, né, que você pode estar falando pro pessoal de casa, justamente para quem tá aí desconectado de si mesmo, pode ser aí as pessoas que sofrem com pânico, depressão, ansiedade, ou que sente que fala, poxa, eu não tô conectado comigo. Tem alguma prática que as pessoas podem estar fazendo no dia a dia que pode trazer essa reconexão com ela mesma? Sim, eu eu falo para todo mundo, olhem para si. Reparem nos seus comportamentos,
no seu dia a dia, naquilo que faz sentido para vocês. Eu sempre digo, façam pequenas coisas no dia a dia que façam o seu coração cantar, ou seja, dar alegria, né? Não importa se é ir tomar sorvete com uma amiga na praça, não importa se é escutar uma música, não importa. O importante é você fazer algo que faz sentido para você. E podem ser essas pequenas coisas. E na realidade, é um treino. Isso tem que ser feito todos os dias. E ao final do dia, você se perguntar: o que eu fiz hoje que fez meu coração cantar? Esse, ao meu ver, é o começo para você começar a prestar atenção em você. E hoje o livre-arbítrio para você é importante, principalmente no seu trabalho, né, como terapeuta espiritual, tanto para você como para as pessoas que você atende, Vera. Sim, eu escutei semana passada, desculpa, eu escutei semana passada uma cliente falando: nossa, a gente fez todo um trabalho durante um ano. Ela disse: nossa, minha vida hoje está fluindo, faz sentido, eu sou feliz, eu me sinto plena. Ela foi falando todas essas palavras, e eu sei que quando as pessoas falam isso, significa que elas encontraram o seu propósito de vida. E encontrar o seu propósito de vida é através da conexão consigo. Legal, Vera. Antes de encerrar o nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Keline e a doutora Aline, da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Vera, pra gente encerrar, né? Você quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa? Deixe também suas redes sociais, né? Onde o pessoal aí pode te encontrar. Então, gente, cuidem-se. Olhem para si, essa é a minha mensagem. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, não importa, tá? Minhas redes sociais, Instagram, Recados da Alma, _. Seu site também, né, Vera?
Você agora tá com, se eu não me engano, você vai lançar um livro, isso? Sim, eu sou coautora de um livro, Novo Ser Humano, Saúde na Era Digital. Então a gente Olha só. volta para a era digital para falar sobre esse assunto. E nós somos 27 entre terapeutas e médicos, falando do novo ser humano, porque muita coisa mudou e muito rapidamente. Eu diria que nesses últimos 10 anos mudou muita coisa. E nós, seres humanos, estamos tendo que nos adaptar a essas novidades, a essas mudanças, né? Sim, e eu acho que ainda tem muita coisa que vai mudar, né, Vai, Vera? com certeza. Sim. Vera, quero agradecer, né, por você estar aqui no Natcast mais uma vez, por falar, né, de assuntos aí tão importantes. Sabe que já é de casa. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam aí, né, no nosso assunto de hoje, da sua liberdade versus seu destino, como que anda aí na sua casa, né, em você. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.